Muito bem, meus amigos, hoje é segunda-feira, hoje nós vamos para mais uma etapa de estudo sobre a mediunidade. Estamos vendo o programa número 1 da Federação Espírita Brasileira sobre o tema e hoje nós vamos, como que, iniciar o chamado tema número 10, que se encontra à página número 99. Vejam só o título: A Emancipação da Alma. Então, antes de nós nos enfronharmos nos conteúdos, algumas lembranças bem simples, básicas. A ideia de que nós somos seres humanos encarnados. E há um outro tanto, que são os desencarnados no mundo em que nós vivemos, que é o planeta Terra. E, usando a terminologia utilizada por Allan Kardec em toda a codificação, nós vamos lembrando que nós somos, por que encarnados? Aqueles que somos almas e que possuímos um perispírito e um corpo físico. Enquanto que os desencarnados, que são iguais a nós, no mesmo padrão evolutivo, eles não têm corpo físico, claro. Então, do lado de lá, eles vivem como espíritos desencarnados com os seus perispíritos, que são iguais aos que nós temos e que nos têm uma importância enorme quando nós, então, numa encarnação nova, tomamos um novo corpo. Essa terminologia sugere a palavra espírito para os desencarnados e a palavra alma para nós aqui do grupo, né, que somos agora encarnados. Então, quando no título nós fazemos a leitura A Emancipação da Alma, é como se o estudo de hoje ele fosse muito mais para nós encarnados do que para os desencarnados. Mas eu gostaria de lembrar que existem processos de emancipação também lá do outro lado. São diferentes, mas têm uma analogia com aqueles que hoje nós queremos começar a examinar de perto. Então, para todos os efeitos, agora nós vamos entrar nas questões para os que estão encarnados no plano material, que somos todos nós aqui no grupo. Então, emancipação da alma são vários os fenômenos. São várias as apresentações, todas elas muito simples e interessantes. E eu até lembrava agora há pouco, né, para mim próprio, a ideia de que aquilo que nós vamos conversar agora, de um modo geral, todos vocês se identificarão um pouco. Por quê? Porque vocês são espíritas, porque quase todos vocês são médiuns até ostensivos. Quem não é, mesmo assim, tem vivências que têm a ver com o nosso tema, porque nem tudo aqui depende de mediunidade, de tal maneira que nós vamos lidar com questões que são fisiológicas. Nada aqui é patológico. Estamos falando da fisiologia da alma. E, de um modo geral, vale a pena uma lembrança, assim, um adendo, de que pessoas doentes, com problemas médicos, clínicos, cirúrgicos, neurológicos e psiquiátricos, podem viver essas coisas que nós estamos para começar a estudar hoje. E essas questões com esses pacientes, eles têm conotações específicas. E é só nós estudarmos um pouquinho melhor isto. Não é?
Então, por exemplo, alguém numa crise convulsiva tônico-clônica generalizada, que é uma expressão médica simples para pessoas com epilepsia, por exemplo, essas pessoas saem do corpo. Ninguém tem crise convulsiva com a alma presa no corpo como estava antes da crise e como volta a estar depois que retorna à sua condição. E assim como este exemplo, existem inúmeros outros. Então, até é interessante esse tipo de analogia. E como aqui muitos do grupo são médicos ou são da área da saúde, mas também médiums, sensitivos, tudo isso aqui é algo muito natural e muito interessante de nós estudarmos. Então, iniciando a página 99, os autores dizem: em O Livro dos Espíritos, a alma é conceituada como um espírito encarnado. Ou seja, todos nós aqui somos isto. Alguém pode preferir dizer, não, você é um espírito encarnado. Está certíssimo. Mas pode usar a expressão, não, você é uma alma iluminada, né? Trazendo um elogio, né? Para quem quer que seja, só para brincar um pouco com os termos da língua portuguesa. Esta definição traz algumas implicações, entre elas a indicação de que o encarnado vivia anteriormente em outro plano. Vejam que interessante. Se é um espírito encarnado, é porque antes não era encarnado, mas agora é. Se não era encarnado, onde é que estava? Já existia, não é? É a ideia da preexistência em relação à vida material. Onde é que nós todos estávamos? No mundo dos espíritos, em geral, do próprio planeta Terra. Ou seja, que nós vivíamos os encarnados de hoje como desencarnados no mundo espiritual. E, ao sair de lá para reencarnar, não estaria impedido de manter contato com os seus habitantes, como usualmente fazemos com pessoas que vivem em outras cidades, países ou continentes. Então, se nós temos os telefones, nós temos os notebooks, nós temos plataformas e aplicativos hoje supermodernos de comunicação, a ideia aqui que ele quer ressaltar é a noção da sensibilidade psíquica. O psiquismo humano, em qualquer lugar, abordando encarnados e desencarnados, é este psiquismo que somos, que temos todos nós, que permite que nós nos comuniquemos. Deixamos o mundo espiritual de um certo modo. Aliás, de um modo muito veemente, porque na medida que tomamos um corpo físico, tudo muda, não é? Como embriões, fetos, recém-nascidos, crianças de todas as idades, adultos e idosos, porque temos um corpo material. Mas durante toda a vida, desde a vida intrauterina, nós podemos e naturalmente mantemos, por processos um pouquinho variados, nosso contato com o mundo espiritual, com as pessoas que não vieram para cá, que estão ainda do outro lado, aguardando a vez deles. Pois bem, então é interessante nós nos lembrarmos disto, né? A possibilidade de que a separação existe. E ela pode ser uma separação que, quando as pessoas não têm ideia sobre mundo espiritual, sobre comunicabilidade com os espíritos, sobre outras questões tipicamente espíritas, e muitos não têm, as pessoas vivem à margem desses fenômenos e acabam acreditando que a vida física, o dia a dia, durante décadas sucessivas,
né, tudo seja a única forma de se viver, e esquecem a sua origem, e esquecem que somos espíritos e que estamos, portanto, podendo estar em qualquer um dos dois lados da vida. O que é muito interessante, sempre válido de lembrar, quando nós dormimos, o que já é algo da emancipação da alma, tão fisiológico, nós já estamos no mundo espiritual, interagindo com quem nós temos afinidades. Está bem assim? Seguindo adiante, nestas circunstâncias, ensina o Espiritismo o intercâmbio entre um plano e outro. Este pode ser regularmente estabelecido por meio de duas vias. Nós já vimos fenômenos mediúnicos e aquela utilizada diretamente pelo próprio encarnado, que são os fenômenos anímicos. Sempre é isto. Então, nós temos que nos enfronhar tanto num grupo como no outro grupo de fenômenos. Então, esse é o nosso tema de hoje e possivelmente mais uma ou duas segundas-feiras, as próximas. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium, pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível, que lhe favoreça atuar como intérprete dos pensamentos e sentimentos dos desencarnados. Pela outra via, objeto deste estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado quando este se encontra no estado de emancipação da alma, assim definido por Kardec, mas que vulgarmente no meio espírita é conhecido como anímico ou ainda de desdobramento espiritual. Ou seja, os fenômenos que nós vamos ver um pouco melhor daqui para frente são os fenômenos relacionados ao desdobramento, em geral conscientes, mas não necessariamente. E vamos deixar de lado um pouquinho os fenômenos mediúnicos típicos, que nós já vimos nos estudos anteriores. A ideia da psicografia, das mediunidades de efeitos físicos, da psicofonia, da pintura mediúnica, da mediunidade de cura e assim por diante. Pois bem, entretanto, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem. Esse é um detalhe bacana e útil, de forma que não é fácil, às vezes, discernir com exatidão quando um fenômeno é exclusivamente uma coisa ou exclusivamente a outra. Mas não importa, porque não há tanta necessidade desse discernimento para cada acontecimento psíquico, para cada atividade, para cada ocorrência psíquica, seja ela anímica, seja ela mediúnica, ou até poderia ser uma mistura, uma composição, e frequentemente o é. Aqueles que são médiuns aqui no grupo, não é? Sabem, conhecem já, porque hoje nós estamos estudando, mas muitos de vocês já chegaram praticando a mediunidade, levados ao trabalho pelas circunstâncias. Né? Às vezes nem tiveram muito tempo, né? Oportunidade para um estudo regular do tema. Né? E porque exatamente partiram para a prática e como uma coisa boa, né? Já conhecem muito disto que nós vamos começando a ver agora. O que é muito bom, porque a teoria é ótima, mas a prática é fundamental e ela nos ajuda a sedimentar a teoria. Então, quando você alia, é que nem na medicina. Você não pode ser médico sem o conhecimento teórico sobre tudo da medicina.
Tanto quanto você não é médico, coisa nenhuma, se você estudou tudo, mas não pratica no dia a dia, no ambulatório, no consultório, na emergência, na terapia intensiva e assim por diante. Fazendo uma analogiazinha com a medicina. Nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. Vejam nisto a misericórdia de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos num mundo atrasadinho como é a Terra. Olha, vocês têm que reencarnar, porque só reencarnando vocês poderão evoluir direitinho. Mas mesmo com o corpo, que é uma verdadeira prisão, e qualquer um que vive a encarnação, na verdade, é como um pássaro numa gaiola por um tempo. Então, apesar disso, a espiritualidade nos dá a condição de nos desvencilharmos, ao menos de um modo como que parcial, da prisão da gaiola. A gaiola pode ser aberta um pouquinho, o passarinho dá uma volta nas imediações, sente os amigos pássaros do seu ambiente, das suas afinidades, e depois, então, volta para viver mais perto da estrutura física. Tá bem? Muito bem. Seguindo adiante, no mesmo parágrafo, amigos, cuidado, por favor, com os microfones, porque eu consigo ouvir agora pelo menos um microfone aberto, por gentileza. Então, seguindo adiante, o parágrafo dizia: o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. E por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida e então consegue entrar em contato com os desencarnados ou com encarnados que estão num país, numa cidade que pode ser do outro lado do mundo. Porque para esses fenômenos a distância física não é nada, ou dito melhor, não é quase nada. O livro dos médiuns explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito. Olha ele aí de novo, chegando para ser como que a chave dessa fenomenologia também. Uma vez que, no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos encarnados. A estrutura perispirítica é exatamente a mesma, encarnados e desencarnados. A única lembrança, mas já não é perispírito, é que o encarnado tem o duplo etérico, o corpo etérico, junto do seu corpo físico. Mas o duplo etérico pertence ao homem físico e não ao perispírito. Essa lembrança já foi trazida antes. Sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana, destaca Allan Kardec, o corpo é o envoltório, é o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado,
modelado e adaptado às necessidades da sua evolução. Então, tudo é mutável, tudo é de natureza transformável. O corpo físico muda durante a vida. E o corpo físico, um dia, é abandonado pela alma, que era, até então, o seu dono, porque terminou aquela reencarnação. E o próprio perispírito, com o tempo, ele também vai mudar na medida que a alma se aperfeiçoa. O perispírito vai ficando menos denso, como nós também já vimos um dia, mais rarefeito na sua constituição material. E isto é por evolução. Até que alguns sejam livres para mudarem para um outro mundo superior. E aí eles vão deixar na Terra quase todos os constituintes mais densos do seu perispírito. E lá, para onde vão usar os elementos típicos daqueles que vivem lá. Não necessariamente reencarnando nos outros mundos. Na maioria das vezes, vivendo tão somente na espiritualidade dos mundos superiores. Pois bem, item 1. A emancipação da alma em si. Assinalamos em seguida os fenômenos de emancipação da alma relacionados, respectivamente, em o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Os dois primeiros livros da codificação kardeciana. Sono e sonhos. Vejam como vocês vão se identificar com esta etapa. Esclarece a equipe do Espírito de Verdade ao codificador do Espiritismo: o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E complementa: sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, porque já não o tem limitando, não é? O corpo físico denso, porque ele se desprendeu um pouco, ou muito. E então, não precisando o corpo, ele vai para o espaço e estabelece uma relação mais direta. De tal maneira, lembra-se do passado e prevê o futuro. Adquire mais poder pelo grau de liberdade que ele possui agora. E pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte, durante todo o período que nós chamamos de erraticidade, que é o período entre uma vida e outra. Entre a última desencarnação e a próxima reencarnação. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Existem pessoas, todos sonham, mas existem muitas pessoas que quase não se recordam de nada, enquanto que existem outras que desde a infância, juventude, vida adulta,
lembram-se do que sonharam, às vezes, com detalhes, numa riqueza impressionante. Tudo isto é bom, tudo isto é fisiológico, e cada um vai se emancipando do seu jeito próprio e guardando ou não, ao despertar no dia seguinte, quanto às vivências que teve, que são as lembranças dos chamados sonhos. Pois bem, quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. Porque isso tem a ver com o sono fisiológico. E é a partir do sono que as pessoas podem sonhar. O sonho é um recurso divino por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhe são caros, ou seja, seus afins, independentemente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida ou não. Agora, devo ressaltar que aqueles que têm mediunidade, mais para a ostensiva do que para a sutil, são os que mais sonham. Porque é natural que seja assim. Porque se desdobram com mais naturalidade, frequência, intensidade, percorrendo cenários, circunstâncias, domínios do mundo dos espíritos, que eles ou elas mesmos, nem imaginam antes de adormecer. Então, é mais fácil os médiuns lembrarem-se do que aconteceu durante as noites do que os que não têm mediunidade ostensiva. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Então, vejam que curioso, há contato com os desencarnados, mas nós não chamamos isto de mediunismo, de mediunidade. Isto, na verdade, é um fenômeno anímico. Ficou claro isto? Os espíritos protetores, em particular, muito se utilizam dos recursos do sono e do sonho para auxiliar os seus assistidos. Por isso a importância, conhecendo essa matéria, de nós tentarmos lembrar da prece ao adormecermos, tanto quanto da prece no despertar, em geral, na manhã do outro dia. Porque com a oração, nós já, antes de perdermos contato com o plano físico, nós já estamos como que nos predispondo a essa viagem para o mundo espiritual e ao encontro daqueles com quem possamos estar, aproveito nosso. Não é? Porque, reparem, nós temos 24 horas por dia e muitas vezes, em média, as pessoas dormem 8 horas por dia. Um terço da vida humana nós passamos assim, com as nossas almas emancipadas. Então, o maior proveito possível no mundo à nossa volta durante as noites depende de quem somos, da consciência que temos sobre a vida, sobre a realidade espiritual e das potencialidades de aproveitarmos bem tantas horas durante toda a nossa existência, para fazermos
atividades no bem, para estudarmos um idioma, para encontrarmos aqueles que estão doentes no mundo espiritual e podermos colaborar com eles, dialogar com eles, procurando ajudá-los. Ou seja, a emancipação da alma, ela é uma coisa linda de Deus, para que mesmo os pássaros que vivem nas gaiolas possam sair durante várias horas e aproveitar boa parte das suas existências. Muito bem. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertartes. Muitas vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Vejam que coisa boa nós conhecermos isto, né? E, pelo conhecimento, nós nos prepararmos melhor para que tudo seja mais proveitoso para o nosso progresso, incluindo as horas durante o sono fisiológico. A transmissão oculta do pensamento. E aí ele vai falar da telepatia, ou transmissão de pensamento. É a comunicação instantânea entre duas pessoas, possibilitando-as compreender-se apenas pela linguagem da mente, mesmo que ambas estejam acordadas em estado de vigília, como chamamos em neurofisiologia. Quando estamos acordados, despertos, não é? Ou seja, como o pensamento, já vimos isso antes, é radiação eletromagnética, o pensamento tem duas características. Ele funciona como ondas, então eles se espalham a longas distâncias, tanto quanto toda radiação eletromagnética tem também uma natureza corpuscular. Portanto, são os fótons dos pensamentos. Isso é matéria. E matéria é energia condensada. Por isso que telepatia é possível. Por isso que ação à distância é possível. Enfim. Vamos adiante, então. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Isso é divino, é humano e é divino. É um potencial da humanidade. Aliás, é um potencial de todos os filhos de Deus em qualquer parte. É por intermédio da telepatia que muitas ideias são difundidas, comentam os instrutores espirituais. E antes de prosseguirmos no texto, nós devemos lembrar que a telepatia, ela reúne muito mais entre si as pessoas que possuem afinidades mútuas. Porque são essas afinidades, por causa das coisas que têm em comum, não é? Que mantém essa natureza do pensamento humano em sintonia vibratória, em ressonância psíquica, nos fenômenos da transmissão oculta do pensamento. Pois bem, seguindo adiante, quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Porque o que está no ar? As radiações eletromagnéticas
de todo mundo. De todo mundo que pensa. O que isto forma? O que é o mar, o oceano dos pensamentos da humanidade? A nossa psicosfera. E o que é muito triste é que até hoje a nossa projeção dos pensamentos de caráter mediano, né? Que eu quero dizer em termos da humanidade, é o que gera a psicosfera muito escura por causa da ignorância e do mal intrínseco de espíritos muito pouco adiantados espiritualmente. Outra palavra para vocês pesquisarem é a palavra nouri. Já foi comentado outro dia, que são as correntes dos pensamentos. Estudem isso e vocês vão encontrar uma obra que tem esse título, escrita por Pietro Baldi, o mesmo autor de várias obras, incluindo a principal, que é a Grande Síntese. Pois bem, visto que o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Vejam a delicadeza, a importância dessa revelação. Aliás, isso que estamos vendo hoje também é autoconhecimento. Auto não com L, porque é tudo elementar, mas auto no sentido de conhecimento sobre nós mesmos. E quanto melhor nos conhecemos, melhor entendemos a realidade. Por isso pode comunicar-se com os outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Em estado de vigília, a comunicação mental é menos frequente. Então, meus amigos, estes são os itens iniciais no capítulo da emancipação da alma. E eu penso que, sendo 19h47 no horário de Brasília, que nós possamos encerrar a leitura da nossa apostila e abrir para vocês trazerem como que qualquer indagação, qualquer aspecto interessante. Pode ser? Vamos aproveitar, então. Então, estamos à disposição dos amigos que estamos aqui hoje. Sérgio, boa noite. Janete, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta. No livro Nosso Lar, o André Luiz, quando ele estava no início, que ele tinha acabado de chegar no hospital, que estava se recuperando, quando ele começou as atividades do trabalho dele, né? Ele repousava, ele tinha um período para repousar. Eu sei que os espíritos, o descanso deles é diferente do nosso. Para eles, o descanso é uma mudança de atividade, né? Enquanto que para nós é o repouso do corpo físico. Mas, no caso, ele também tinha algumas horas de repouso estando no mundo espiritual, já como um espírito, não mais como uma alma, né? Quando nós dormimos, nós também necessitamos de algum momento de descanso para o nosso perispírito como ele ou não? Isso depende da nossa evolução? Habitualmente, não. Se os encarnados estão em boas condições de saúde física e mental, eles, por terem passado, vamos dizer, 16 horas em média no plano físico, quando eles se projetam para o outro lado, eles querem mais usufruir deste grau de liberdade. Agora, talvez muitos casos de pessoas com doenças crônicas, num estágio de mais adiantamento, eles podem ser recebidos até em hospitais e postos de auxílio, que são mais utilizados para os desencarnados, mas que também podem ser utilizados para encarnados que estão precisando
de um recurso que, sendo direcionado aos seus perispíritos, quando amanhece no outro dia, eles vão trazer para o corpo os recursos fluídicos para uma melhora clínica dos seus problemas de saúde, havendo naturalmente o quê? Merecimento, havendo procura por ajuda. Outra coisa, a ideia, Janete, de que quando as pessoas desencarnam, você se refere a André Luiz. André Luiz chegou em nosso lar bem doente. Bem doente. Se ele, do modo que ele chegou, fosse válido, ele tomar imediatamente um novo corpo, com o tempo na infância ou na juventude, ele adoeceria de novo. O corpo novo que ele ganhou íntegro dos pais. Por isso que os recém-chegados do outro lado podem viver experiências bem diferentes. Mas quando o André Luiz teve o devido merecimento, ele foi acolhido, foi para o hospital para ser tratado, para repousar. Eu até queria sugerir a vocês, eu acredito que todo mundo já tenha visto o filme Nosso Lar. Mas como é um filme que já tem um punhado de anos, alguns detalhes nós esquecemos. E outro dia nós estávamos usando o filme Nosso Lar em 3 dias diferentes de culto no Evangelho no Lar para crianças em casa. E aí eles puderam ver aquelas imagens que às vezes dizem muito mais do que um comentário do pai ou da mãe, de um educador na escola de evangelização espírita infanto-juvenil. Se me desculpe falar isso tudo, mas a ideia de que a sua questão era e é uma questão bem bacana e útil para nós. Muito obrigado, viu, Janete? Obrigada, Sérgio. Obrigada. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, Maria. Não é Maria, Boa Diene. noite. Maria Bueno, não é? Diene Bueno, porque eu estou no Zoom da minha filha, que é Maria. Então tá certo. Tá bom, então, Diene, seja bem-vinda com o nome de Maria. Obrigada. Eu amei o tema de hoje, porque eu tenho essas experiências, eu amei o tema do estudo de hoje, porque eu tenho essas experiências há muitos anos, desde a minha juventude, como o senhor disse, que alguns até, né? Gostaria eu de ter tido esse estudo lá atrás. E das várias experiências que eu já tive noturna, da emancipação da alma, né, do desdobramento, tem 2 que me deixaram assim, bastante impressionadas. Uma que eu já contei aqui no grupo, que foi o socorro que me levaram para assistir o meu tio, que vigiava o corpo, e um outro que eu fui num lugar bastante, era muito, 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 como é que fala? Inferior, era um umbral bastante inferior. E lá, eu não conto isso para ninguém assim, porque se eu contar, a pessoa acha que eu assisti um filme ou que eu li algum livro e estou reportando aquilo. Mas como é que é um grupo... Porque a sua saúde mental já não está tão boa. Já não está muito... exato. Então, eu fui no lugar, era cercado, o hospital de socorro lá, ele era todo cercado de vidro, eu imagino que fosse vidro, que era transparente. Mas lá eram almas que chegavam, eles carregando na maca, eles chegavam tão debilitados, mas tão debilitados, e constantemente ali sofria ataques de espíritos que não queriam que aqueles amigos que estavam chegando fossem socorridos. E no momento que eu estava lá, houve um ataque. E no momento do ataque, como se fosse um microfone, como se fosse, não, foi alguém falando num megafone, que foi bem alto, é como se tocasse uma sirene, falando, olha, vamos ser atacados, entra todo mundo em prece. E nós todos ficamos em prece ali,
e os espíritos guardião daquele lugar ficaram nas portas, como que fazendo uma corrente magnética, vamos falar assim, de proteção daquele ambiente. Então, e lá tinha um espírito que me recebeu quando eu cheguei, que é o que me leva constantemente nos trabalhos, constantemente assim, algumas vezes, né? Do jeito que eu estou falando, parece que eu vou toda noite. Mas, assim, esse foi um relato que eu queria contar de uma dessas experiências que eu já tive, que são várias, mas esse é um delas. Muito bem, Jenny. É interessante lembrar com o que você trouxe, né, com a sua experiência, aqueles que têm essa naturalidade, eles vão ter esses momentos com muita frequência, porque eles têm a aparelhagem psíquica para que esses fenômenos se repitam. E os primeiros, das primeiras vezes, na juventude, podem causar um certo impacto, por causa de que é tudo novo, novo naquela existência. Então, as pessoas têm dúvidas, nem todo mundo estudou sobre isto, mas com o tempo isso vai ficando uma coisa muito natural dentro da fisiologia da alma, e quem tem esse equipamento psíquico, ele vai ter isso muitas vezes. Ele já não se surpreende mais. E o que é mais bacana é que o Espiritismo nos ajuda a nos dar uma base para que nós utilizemos essa condição psíquica fundamentalmente para o bem, para ajudarmos, primeiro nos dando conta de que a realidade do planeta Terra é muito mais delicada do que nós podíamos supor, mas que também nós, apesar das nossas limitações, podemos ser úteis aos espíritos benfeitores, aos guardiões, a encarnados, a desencarnados. Então, o seu relato nos faz lembrar isto. Tá bom, querida? Muito bem, siga adiante. Né? Você ainda tem muita coisa bacana para fazer, né, com essa tua condição, como um espírito encarnado que tem o conhecimento espírita e a condição da fisiologia para isto. Muito bem, obrigado. Boa noite. Eu tenho você falou sobre a questão das convulsões, né, com dessa parte espiritual. Eu queria entender um pouquinho mais, eu não sei se nos próximos encontros você vai retomar essa questão das convulsões, mas eu queria saber, assim, pelo olhar espiritual, o que acontece com o corpo físico, com o corpo espiritual, se ela pode ser uma coisa que seja que seja positiva, ou se ela prejudica. Eu queria saber um pouquinho mais sobre as convulsões, se todas têm mais ou menos o mesmo princípio, ou se elas acontecem por diferentes motivos. Vanessa, boa noite. Veja só, convulsões, elas são sempre patológicas. Pessoas normais não apresentam convulsões, a não ser, e ainda assim é uma patologia transitória, uma criança que tenha uma febre alta por causa de uma otite, por exemplo, e aí então, por causa de 39 de temperatura, pode apresentar uma crise convulsiva típica. Vai ser levada depois ao pediatra e tudo mais, e aquilo só acontece raramente quando a febre volta em outros problemas na infância. Mas fora isto, que é algo mais simples, existem as epilepsias, existem síndromes genéticas em que há a crise convulsiva de diversos tipos.
A mais completa é aquela que nós chamamos crise convulsiva tônico-clônica generalizada, com perda súbita de consciência. Fica-se alguns minutos, a convulsão vai embora, em geral, né? E depois a pessoa acorda como se nada tivesse acontecido. Só que, às vezes, com o machucado, com a língua mordida e assim por diante. Mas isso é coisa para médico. Isso precisa de investigação. Por quê? Porque são problemas médicos. Só que, por trás, Vanessa, dos problemas médicos, todas as vezes que nós utilizamos a ferramenta mediúnica para cuidar de casos de diversas origens, até no mundo, que nos chegaram, casos mais ou menos graves, com transtornos genéticos ou não, sempre era uma questão kármica, fruto de uma ação de espíritos desencarnados, cobrando dívidas do passado. Para aquele que hoje é a criança, o jovem, o adulto, até o idoso, mas muito mais comum na juventude e na infância. Ou seja, dito de outra maneira, Vanessa, qualquer caso, isso aqui para nós que somos espíritas, qualquer caso em que nós temos uma criança que tem crises repetidas e tem um diagnóstico neurológico, neuropediátrico qualquer, ela deve ser levada ao centro espírita. Desobsessão e fluidoterapia, passe e água fluidificada. Não há exceções a essa regra. Neste caso que você comentou. Se nós queremos ajudar a boa medicina, o bom colega na área, sua especialidade, mas nunca deixando, porque é cuidando dos envolvidos espiritualmente com a criança que hoje sofre as convulsões, que você pode ter um prognóstico melhor. E aí a fluidoterapia vai ter uma importância notável para uma evolução melhor do que seria sem os recursos espíritas. Se você, portanto, perguntou isto porque você tem alguém conhecido dentro de casa, né? Conversemos, né? E vamos buscar a ajuda devida, se é que nós já não fizemos isso. Tá bem? Obrigada. Não, realmente é por conta da minha filha. Ela já teve crises, ela participa da fluidoterapia, ela tem acompanhamento neurológico, mas aí eu queria saber um pouquinho mais. Obrigada, viu? De nada, Vanessa. Qualquer dúvida além desta, me pergunte direto para o WhatsApp, tá bom? Então tá. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Quem mais, por favor? Doutor Sérgio, eu queria fazer um comentário. Boa noite. Eu tenho, assim, prestado bastante atenção nos sonhos lúcidos, porque não vem todo dia, né? Mas quando vem, uma coisa que eu achei interessante que tem funcionado é me perguntar durante o sonho, né, de uma forma assim humilde, né, pedindo para Jesus qual que é o motivo daquele sonho. Vou te dar um exemplo, assim, o segundo sonho que aconteceu, assim, bem interessante nesse aspecto. Eu estava vivenciando a história parecia que era uma invasão de uma cidade por um exército. Eu não sei, assim, detalhes, no sonho não tinha esses detalhes, mas eu vi uma cena muito triste de um monte de pessoas, assim, dentro de um teatro antigo, e essas pessoas, elas estavam presas nesse teatro, e existia o conhecimento, eu tinha esse conhecimento de que eles tinham que ficar presos ali para atrasar de alguma forma a vinda dos soldados, e esses soldados eles acabavam por fuzilar aquelas pessoas. Eles entravam nesse teatro
e a gente percebia assim, o desespero das pessoas. E aí, no meio daquela história toda, eu sentia como se eu estivesse no meio também. Eu me perguntei qual que era o motivo de eu estar ali, né? Aí me veio a ideia de aplicar o conhecimento, por isso que é importante, né, o conhecimento do estudo para auxílio. E aí, aquele conhecimento das técnicas de apometria, do Dr. José Lacerda, e aí eu me vi, assim, acima da cidade, aí, quando eu entendi o motivo, aí eu já fiquei, eu fiquei acima, assim, da cidade, né, como se fosse. E aí vieram os impulsos mentais para se criar o vórtice de limpeza, os impulsos mentais para se criar os campos de isolamento. E aí, dali em diante, eu perdi o segmento do sonho, sabe? Mas eu precisava vivenciar aquilo ali, naquele momento, para depois, num dado momento do sonho, eu me perguntar sobre isso. Aí eu me perguntei, a partir do momento que eu me perguntei, aí parece que a equipe já estava, não sei se estava preparando para isso, alguma coisa assim, e aí foi esse movimento do atendimento. E aí eu acordei bem, acordei feliz, parecia assim, uma sensação muito boa de dever cumprido. Muito bem, Leandro. Tudo isso é útil, não é? Como um exemplo, como uma coisa mais pessoal, pela tua condição de estar funcional durante o sono físico, né? E podendo participar e ajudar as equipes que trabalham do outro lado, não é? Quer dizer, estendendo a tua participação para aquele outro terço das horas da encarnação de qualquer um, no caso, a sua, né? Então, é um exemplo bom, né, que mostra com uma certa riqueza de detalhes, né, todo esse tesouro que é a vida do outro lado. Nós é que, às vezes, temos um pensamento restrito, né? Nós temos uma menor habilidade para lidar bem com tudo isto. Mas se nós tivermos a base do Espiritismo e um coração bom, né, nós vamos viver durante a noite sendo úteis, que é o que interessa para o bem de todo mundo, para o nosso progresso. E a mediunidade, o desdobramento, contam muito para isto, que é o que te traz a lembrança do que aconteceu durante a noite. E você, com facilidade, lembra até enquanto está dormindo. Não é uma lembrança no dia seguinte do que aconteceu durante a noite. Isso é uma coisa, é mais comum quando o sonho é lembrado, mas mais, vamos dizer assim, delicado é quando você está do outro lado, teu corpo completamente adormecido, e você está brincando de viver como se você estivesse na vigília. Isso é muito legal, muito legal. Todo cuidado também, toda a prudência, né, para a prece, no sentido de você se encaminhar bem e ter sempre os benfeitores te acompanhando. Eu já percebi que assim a prática faz o hábito mesmo, porque muitos momentos eu me vejo acordando em oração, sabe? E eu tenho percebido que quanto mais a gente faz esses trabalhos de meditação, de oração, parece que você vai criando uma rotina. Hoje em dia eu já percebo assim, quando eu acordo, quando a gente ainda não, parece que a gente não voltou ainda para o corpo, mas a gente está a consciência acordada. Esse momento eu lembrei até de você comentar que a gente deve fazer a oração nesse momento, né? Que é o momento antes de você realmente acordar, né? Que se a consciência
só no mundo do pensamento ali. Esse momento eu costumo fazer uma oração para o dia, para aliviar, às vezes, né, algo do meu trabalho, já prevendo o que poderia acontecer e já pedindo o auxílio, né, do mundo espiritual. Antes de terminar de acordar, acordando, e aí eu me lembro disso, essa questão da oração. E em momentos que a gente, às vezes, se vê sendo atacado. Ontem mesmo eu tive eu não sei se era um atendimento, um sonho, mas aí eu percebi, assim, que de uma hora para outra ficou muito pesado o ambiente, assim. E aí, nesse momento, eu lembrei da oração. Aí eu parei toda aquela atividade que eu estava meio que seguindo, né? E aí comecei a fazer a oração. E aí eu percebi que era realmente um outro atendimento. Era um prédio, muito escuro, e muitas pessoas, assim, em sofrimento. Mas aí eu lembrei da oração, que a gente vai acostumando, né? Você vai meditando todo dia em oração, todo dia em oração. Parece que aquilo entra na sua consciência, né? Aí você, às vezes, no sonho, você já meio que vai automático, né? Acaba se lembrando da oração como defesa, como proteção, coisa assim. Tá bem, Leandro. Muito bem. Meus amigos, agora já são 8h12. E como nós vamos, nas outras segundas-feiras, continuar essa temática da emancipação da alma, eu acredito que seja melhor nós interrompermos agora o estudo para fazermos, vamos dizer, a nossa etapa da corrente magnética a benefício das situações espirituais de muita carência, né? Então, hoje, nós vamos, dentro de tantas questões que são oportunas e necessárias, como a Covid-19 está ainda gerando múltiplas desencarnações nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil e na Índia, que são os campeões, entre aspas, numericamente falando, nós precisamos continuar cuidando das vítimas que desencarnaram. Então, meus amigos, vamos nos preparando, vamos buscando um lugar Sérgio, eu sereno. preciso encerrar a gravação. Tá bom, Vivi, pode encerrar agora. Muito obrigado.